Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Semana decisiva para o acordo feito pelo governo com os caminhoneiros. Medidas provisórias usadas por Temer para atender às reivindicações dos grevistas precisam ser votadas pelo Congresso. Com o impacto econômico das medidas adotadas pelo governo, quem tem o próprio negócio deve se preparar para enfrentar a crise e não ficar no prejuízo. Diesel com preço reduzido começa a chegar aos postos de combustível. Novas tarifas valem para óleo entregue nas refinarias a partir do dia 1º de junho. E o Papa Francisco pede respeito à vida e retomada do diálogo na Nicarágua. O país enfrenta violenta onda de protestos contra o governo. Manifestantes pedem a renúncia do presidente, de juízes e parlamentares e querem a convocação de eleições gerais. 100 pessoas já morreram e quase 1.000 ficaram feridas. Erupção na Guatemala leva pânico à população. O vulcão do fogo é o mais ativo da América Central. No esporte, as finais do basquete aqui no Brasil, com o paulistano levantando a taça. E a vitória da seleção brasileira de futebol no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo da Rússia. Daqui a pouquinho. Começamos essa edição falando de saúde. Já é sabido que o consumo de comidas não saudáveis pode provocar ou agravar inúmeras doenças. Agora, um estudo indica que esse tipo de alimentação pode também estar associado a diabetes tipo 1, de origem genética. Bruno tem 27 anos e aos 12 descobriu que tinha diabetes tipo 1. De uma hora para outra, a gente começou a emagrecer muito, sentir muita sede, ir no banheiro com muita frequência e minha mãe e meus pais acharam meio estranho, levaram ao médico e fomos internados com diagnóstico de diabetes tipo 1. 24 horas por dia está com um catéter que injeta no organismo pequenas doses de insulina. Leva uma vida normal, mas com uma alimentação controlada. Hoje existem no mundo cerca de 420 milhões de pessoas com algum tipo de diabetes. A do tipo 1 é a mais rara e todos os anos surgem 150 mil novos casos no Brasil. E a do tipo 2 pode ser controlada e geralmente está ligada à obesidade. Uma pesquisa feita pela Escola de Medicina da Universidade de Nova York sugere que a diabetes do tipo 1 pode ter maior incidência em áreas onde existem restaurantes com comidas nada saudáveis, ou seja, os famosos fast foods, uma doença autoimune e de fator genético também ligada à má alimentação. A pesquisa levou em conta o prontuário de mais de 6 milhões de adultos e crianças que passaram por atendimento nos hospitais da cidade americana durante 4 anos. Nas regiões com fast food, a prevalência de diabetes tipo 1 entre os adultos foi 55% maior. Entre as crianças, o crescimento foi de 103%. Nós sabemos que existem alguns fatores do meio ambiente que desencadeiam a doença. Se a gente tiver mais conhecimento sobre esses fatores da doença, a gente pode reconhecer esses fatores e tentar intervir nesses fatores para diminuir essa evolução ou mudar a evolução da doença, ou tentar tratar, ou tentar buscar a cura. Os postos de combustíveis começam a vender o diesel mais barato a partir de hoje. A repórter Vanessa Lorenzini tem os detalhes. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Desde a última sexta-feira, dia 1º de junho, os postos que compraram o diesel mais barato devem repassar obrigatoriamente esse desconto ao consumidor. Essa redução foi acertada entre caminhoneiros e o governo e é de 46 centavos por litro de diesel. Os estabelecimentos que não cumprirem com essa determinação podem ser multados em até 9 milhões de reais. Eu vou conversar agora com o presidente do Sincopetro, o José Alberto Gouveia. Gostaria de saber por que essa redução não é observada em alguns postos espalhados pelo país. Boa tarde. Boa tarde. Provavelmente porque ainda não receberam o óleo diesel. Quer dizer, qualquer posto que receber a sua carga, já com o desconto de óleo diesel, é obrigado a repassar. Muito obrigada pelas suas informações. Então, os caminhoneiros que não verificarem esse desconto na bomba, eles podem fazer essa denúncia a um canal criado pelo governo. É um WhatsApp com DDD 61 991496368. Agora, uma outra informação sobre essa questão dos combustíveis. Técnicos do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Fazenda vão se reunir hoje para discutir uma política de amortecimento dos preços dos demais
demais combustíveis, por exemplo, a gasolina e o etanol. O objetivo é encontrar uma solução que permita a continuação dessa política de preços livres a importadores e produtores e, ao mesmo tempo, que essas flutuações de mercado não afetem tanto o bolso do consumidor final. Volto com você, Aldo. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Olha, o perfil dos empreendedores no Brasil está mudando. Nas periferias das grandes cidades já é possível encontrar negócios que antes só existiam nos bairros considerados mais chiques. A casa do Wilson fica no fundo de sua empresa, no bairro da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Não tem um ramo melhor que esse, né? Sair da porta de casa já está no trabalho, não é não? Na periferia das grandes cidades costuma ser assim. Mas poucos negócios têm o porte da academia do Wilson. 600 alunos matriculados, 4 ambientes e aparelhos que se equiparam aos das melhores salas de ginástica da cidade. Uma boa opção para treino, né? Os instrutores são bons e os horários flexíveis. E o bom é que é até próximo de casa. Wilson era taxista, mas resolveu apostar no poder econômico das camadas menos favorecidas da população. Mantém a clientela mesmo em tempos de crise. Tem a facilidade, o mês de casa, tô duro esse mês não tem, é como o boteco da esquina, põe no prego e a gente vai levando. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Locomotiva, as comunidades carentes movimentaram mais de 78 bilhões de reais no ano passado. 44% dos moradores dessas áreas têm vontade de empreender. Basta a gente ver essa paisagem para notar que comércio na periferia sempre existiu. A diferença é que agora alguns empreendedores estão trazendo produtos e serviços que antes só eram ofertados nos bairros mais nobres da cidade. É o caso, por exemplo, da barbearia do Danilo, que a gente vai conhecer agora. Toalha quente, massagem no rosto, cremes e até lâmina de barbear importada. O cliente aqui recebe todos os cuidados embalado pelo rock dos anos 50 e paga a conta feliz. Além do preço, o serviço de qualidade é a experiência, né? Pode ver que os meninos têm cuidado de pôr a toalha quente, em massagear o rosto. Então, assim, o diferencial deles é esse. Danilo investiu R$100 mil para deixar a barbearia com cara retrô e se diferenciar da concorrência. Quando disputava cliente oferecendo o menor preço, chegou a cobrar R$4 pelo corte. Hoje ninguém senta na cadeira por menos de R$40. Alguns clientes que são de barbearias dos centros acabaram gostando, porque tem um serviço que equipara ao do centro e do lado da casa deles. Mas olha, quem quiser empreender precisa ficar muito atento à situação atual do país depois dessa greve dos caminhoneiros, viu? 14 milhões de pessoas no Brasil são empreendedoras, mas para abrir o próprio negócio em tempo de crise é preciso cuidado redobrado. Essa franquia de salgadinhos é o terceiro empreendimento da vida de Karina. Os 2 primeiros serviram como experiência para inúmeras situações, mas sempre há imprevistos, como a greve da semana passada, que impactam os negócios. A gente está aqui situado ao lado de uma faculdade, então as aulas foram suspensas, eu estou dentro de um posto de gasolina, não tinha gasolina para abastecer, obviamente não tinha cliente aqui para vir aqui também. Prejuízos em inúmeros setores, redução do PIB, aumento da inflação. A paralisação dos caminhoneiros trouxe impactos negativos para uma economia ainda em recuperação da maior recessão da história. Por isso, o momento é de cautela para quem quer ter o próprio negócio. Mas empreendimentos ligados à tecnologia têm crescido mesmo em meio à crise. Por exemplo, no contexto da transformação digital, onde as empresas estão investindo em tecnologia, na digitalização de produtos e serviços, abre espaço para o empreendedorismo de base tecnológica, para o empreendedorismo de base de inovação. Negócios que acompanham a nova dinâmica da sociedade, como os serviços para a terceira idade e o mundo pet, também tem público para crescer. Mas é preciso que o empreendedor se identifique com a área. A gente está caminhando para o segundo semestre do ano, um segundo semestre de muitas incertezas e muita gente vai esperar para tomar decisões. Talvez aí esteja o pulo do gato. Se você conseguir planejar
planejar, buscar informação suficiente, estiver seguro, você já pode expandir o seu negócio, pode buscar parcerias, pode buscar inovações, enfim, qualquer tipo de novidade já neste ano. Karina pesquisou por 2 anos antes de abrir a loja e segue alerta para que continue a colher bons resultados. O empreendedor, o empresário, enfim, ele tem que estar muito alinhado com a economia, com as questões do momento. Sem dúvida, isso é um ponto principal para o negócio dar certo. Olha, o governo suspende a venda de 31 planos de saúde de 12 operadoras. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o motivo é o excesso de reclamações dos clientes. A suspensão começa a valer a partir da próxima sexta-feira. Os planos de saúde suspensos têm em conjunto 116 mil afiliados. Para quem já é cliente, nada muda. O objetivo, segundo a ANS, é evitar que as operadoras vendam esses planos a novos clientes antes de resolverem os atuais problemas de atendimento. Quando os problemas forem solucionados, as empresas poderão continuar a vender os planos. A lista dos planos suspensos pode ser encontrada no site da ANS, na guia Planos e Operadoras. A linha de trem que liga São Paulo ao Aeroporto Internacional em Guarulhos começa a funcionar em operação normal a partir de hoje. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. Oi, boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O movimento aqui na estação aeroporto, nesse momento, é tranquilo e sim o funcionamento em horário comercial, ou seja, das 4 da manhã à meia-noite, começou hoje. Aos sábados, esse horário vai ser um pouquinho estendido, vai até a 1 da manhã. Daqui da estação aeroporto, olha, dá para ver o aeroporto de Guarulhos, o terminal 1, na verdade, né? O passageiro pode utilizar, se não quiser ir andando até o terminal 1, que é uma boa caminhada, pode utilizar o ônibus gratuito que é oferecido pela concessionária que administra o aeroporto. Essa é a primeira ligação sobre trilhos da capital com o município de Guarulhos e também com o aeroporto de Guarulhos aqui. Antigamente, no dia 31 de março, antigamente é ótimo, né? No dia 31 de março, esse funcionamento começou, mas em caráter experimental, ou seja, com análise e sem cobrança de tarifa. E essa ligação é feita pela linha 12 Safira, que fica a estação Engenheiro Goulart. Aldo, é com você aí no estúdio. Obrigado, Lilian, pelas informações. Refugiados e imigrantes vão poder assistir aos jogos da seleção na Copa com famílias da Grande São Paulo. É um projeto que, além de reforçar a nossa torcida, procura integrar pessoas em situação de refúgio e conscientizar os brasileiros. Simone e a família já receberam 2 refugiados, no Natal e na Páscoa. O primeiro, um jovem do Congo, o segundo, um engenheiro da Síria. Para ela, abrir a casa, a família e o coração para um desconhecido foi uma experiência super positiva. São situações de fuga, muito, até situações de perigo, né, que eles se encontravam. E talvez o Brasil fosse a única opção. Abrir o seu coração para uma pessoa que você não conhece, né? Esse exercício, eu acho que foi marcante para mim também, para o meu marido, para os meus filhos. A ideia do programa Meu Amigo Refugiado foi do Jonathan, ele mesmo um imigrante. A avó dele, judia e polonesa, veio refugiada para a Argentina na época da Segunda Guerra. A gente vê que tem pessoas talvez morando numa condição bem simples. Mesmo assim, eles querem abrir as portas da sua casa, receber uma família, compartilhar a comida que eles têm com alguém da Síria, com alguém da Venezuela, trocar experiências. Pode participar do projeto quem mora na cidade de São Paulo ou na região metropolitana. 3.000 famílias já estão inscritas. Para entrar na fila, basta se inscrever pelo site. Os próximos eventos programados pela ONG para integrar refugiados e brasileiros são os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Uma das imigrantes inscritas é a colombiana Liliana, que já participou de um Natal brasileiro. Agora, ela e o marido Giovanni estão se preparando para torcer na Copa. E se divertem com a possibilidade de Brasil e Colômbia se enfrentarem na final. Agora a gente tem 2 times, né? A Colômbia e o Brasil, então eu vou torcer por os 2. E se calhar dos 2 jogarem juntos? Aí. Eu acho que a Colômbia vai ganhar.
A Avenida Paulista recebeu nesse domingo uma multidão para a 22ª Parada do Orgulho LGBT. A organização do evento diz que foram cerca de 3 milhões de pessoas. O tema deste ano foram as eleições. A viúva da vereadora Marielle Franco foi convidada a discursar e lembrou que o Brasil é um país que mais mata a população LGBT no mundo. O dia cinza e frio não ofuscou o brilho e a cor de quem participou da Parada do Orgulho LGBT. 18 trios elétricos atravessaram a Avenida Paulista e desceram a Rua da Consolação. Artistas como Anitta e Pablo Vittar foram destaque. Muita gente caprichou na fantasia, a maioria com as cores do arco-íris. Até o Papa Francisco foi lembrado como um amigo da comunidade. Esse ano a sigla ganhou uma nova letra e um sinal de mais, para incluir os intersexuais e todos os outros tipos de orientação sexual. Esse é o momento da gente falar de diversidade, de igualdade, num país que é tão diverso, mas ainda tão desigual. E viva a parada! Viva! A Câmara dos Deputados tenta votar nessa semana uma nova regulamentação para o transporte de cargas. O projeto tramita desde 2016 e teve o pedido de urgência aprovado no último dia 28, como consequência da paralisação dos caminhoneiros. A proposta é uma das demandas da categoria para pôr fim ao movimento. O texto estabelece 7 categorias de transportadores, entre essas, transportador autônomo de cargas, cooperativa de transporte rodoviário de cargas e transporte de valores. A proposta cria ainda regras para cada uma das categorias e obriga a ANT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a estabelecer um registro nacional de transporte rodoviário de cargas. Todo caminhoneiro terá que ter esse registro para trabalhar. O domingo também foi de eleições em alguns pontos do país. Nenhum candidato conseguiu maioria absoluta e a eleição suplementar para governador do Tocantins vai para o segundo turno. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado e governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS, foi o primeiro colocado na eleição, com 30,31% dos votos. Em segundo lugar, ficou o senador Vicentinho Alves, do PR, que teve 22,22% dos votos. A senadora Cátia Abreu, do PDT, que teve o apoio do ex-presidente Lula, ficou em quarto lugar. Carlesse e o senador Vicentinho vão disputar o segundo turno no dia 24 de junho. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a realização de eleições suplementares no Tocantins, depois da cassação do governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV, por Caixa 2 na campanha de 2014. Além da eleição para governador em Tocantins, também foram realizadas eleições suplementares para prefeito em 20 municípios de 9 estados. Os eleitos vão substituir prefeitos que tiveram mandato cassado por problemas no registro da candidatura ou irregularidade na campanha. No total, segundo o TSE, 1,5 milhão de eleitores foram às urnas no país neste domingo. Agora a gente vai para as notícias do esporte. Cadu Cortez, surf num cenário fantástico. Estamos bem, né? É impressionante. Num cenário fantástico, que é Bali ainda. E o surf brasileiro anda fazendo bonito, né? Desde o começo dessa temporada, mais uma vitória maiúscula. Dessa vez em Bali, na Indonésia. E pela segunda vez no ano, Ítalo Ferreira. A primeira vez foi em Bells Beach, lá na Austrália. E dessa vez valeu a liderança do campeonato do ranking mundial. Vamos ver como é que foi. Na grande final, o surfista potiguar proporcionou um verdadeiro espetáculo na disputa diante do taitiano Michel Bourret e levou o título ao chegar aos 18,87 de 20 possíveis, a maior somatória do evento. Com o resultado, o Ítalo assume a liderança do ranking mundial. Ele conseguiu o primeiro e único 10 da competição com um aéreo seguido de uma manobra a 360 graus. Ele fez o sinal para os árbitros, praticamente exigindo a nota, consciente do seu desempenho numa onda que marcou a sua participação em Bali na disputa intensa contra George Smith na semifinal. Na grande decisão, Ítalo voltou a impressionar, não dando chance para o adversário polinésio. O potiguar parece estar colecionando vitórias emblemáticas. A primeira, badalando o sino do troféu de Bells Beach, a etapa mais antiga do circuito mundial. E agora vivenciou todo o cerimonial do reino balinês em Queremas, sendo coroado ao sair do mar e sendo carregado no trono até o pódio, já com a vestimenta da Indonésia e uma bandeira do Brasil. O Felipe Toledo é o segundo do ranking. O Brasil está indo muito bem esse ano. Basquete, ontem teve o jogo 2 da NBA dos Estados Unidos e no sábado o jogo final do Novo Basquete Brasil. Vamos ver como foram esses dois jogos.
Mogi e Paulistano fizeram uma partida eletrizante. O primeiro quarto foi o mais equilibrado do jogo e terminou empatado em 23-23. Na volta para o segundo quarto, a equipe do Paulistano veio com tudo e abriu uma boa vantagem sobre o time da casa. A equipe bateu o recorde da pontuação antes do intervalo neste NBB e alcançou a marca de 54 pontos. Os visitantes ampliaram o placar e se aproximaram ainda mais da conquista, abrindo quase 10 pontos de vantagem. O Mogi não se entregou. Larry Taylor e Jimmy ditaram o ritmo do time, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Final 82-76. Nos Estados Unidos, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Quando a bola subiu, Kevin Durant se redimiu em relação à baixa eficiência do jogo 1 e Stephen Curry pôs a arena em Oakland de pernas pro ar. Com 33 pontos e 7 rebotes, 8 assistências, o armador comandou a vitória dos Warriors, que com incontestáveis 122-103 abriram 2-0 na série. Dessa vez, Durant teve 71% de aproveitamento dos arremessos de quadra. Foi a 13ª vitória dos Warriors sobre os Cavs nas finais da NBA. A seguir, Papa Francisco pede respeito à vida e retomada do diálogo na Nicarágua. O país enfrenta violenta onda de protestos contra o governo. Manifestantes pedem a renúncia do presidente, de juízes e parlamentares e querem a convocação de eleições gerais. E a erupção do vulcão do Fogo, o mais ativo da América Central. A gente volta já. Pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 300 estão feridas na Guatemala depois da erupção do vulcão de fogo, o mais ativo da América Central. Essa foi a segunda erupção deste ano e uma das mais violentas em décadas. As colunas de fumaça podiam ser vistas de várias partes do país. O vulcão lançou lava e detritos num raio de 8 quilômetros. A erupção terminou depois de 16 horas de atividade. O rio incandescente carbonizou o que encontrou pela frente. Essa mulher disse que subiu num morro para poder escapar da lava. Segundo ela, vários parentes morreram. 3.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Segundo as autoridades, o número de desaparecidos ainda é incerto. Na capital do país, que fica a 35 quilômetros do vulcão, o aeroporto internacional foi fechado por causa da nuvem de cinzas. E a grave crise política na Nicarágua deixa mais 6 mortos entre manifestantes contrários ao governo de Daniel Ortega. Até agora, a onda de protestos já matou uma centena de pessoas e quase 1.000 ficaram feridas. A recente onda de violência no país da América Central esteve no centro da mensagem dominical do Papa em Roma. Francisco pediu que o diálogo seja restabelecido e que a vida humana seja respeitada. Os protestos começaram há 40 dias. O estopim em abril foi a demora do governo em agir para conter um incêndio numa reserva natural. A partir daí, as ruas da capital Manágua têm sido palco constante de aglomerações que pedem o fim do governo do ex-guerrilheiro sandinista Daniel Ortega. A principal das demandas sociais é a revogação da nova lei das aposentadorias. Além de diversas categorias de trabalhadores, estudantes e intelectuais se somaram aos protestos, que também pedem a destituição de juízes, parlamentares e a convocação imediata de eleições gerais no país. Meio-dia 25, chegou a hora dos gols do final de semana amistoso da Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro, vamos ver. No sábado, clássico, Palmeiras e São Paulo. O tricolor saiu na frente. Edu Dracena tentou recuar e fez contra. William empatou, estava impedido. Lance difícil. William, de novo, 2-1. Também estava impedido. E o terceiro foi um golaço. Lançamento de Moisés e Johan na medida, na cabeça de Dudu. Final 3-1. Flamengo e Corinthians no Maracanã. O rubro-negro encontrou o gol da vitória no final do jogo. Walter defendeu o chute de Paquetá e a bola sobrou para Felipe Viseu. 1-0. O Santos lavou a alma contra o Vitória, 5-2. Rodrigo acabou com o jogo na Vila Belmiro. O garoto fez 3 gols. Gabigol e Renato completaram o marcador. Neilton e Ramon fizeram para o Leão. O Vitória foi envolvido pelo Peixe na Baixada, hein? E a seleção brasileira fez o último amistoso antes da Copa do Mundo da Rússia, contra a Croácia em Liverpool. E emoção mesmo só no segundo tempo, quando o Neymar entrou no lugar de Fernandinho e o menino Ney estava a fim de jogo, depois de 3 meses parado. Jogada de William, Coutinho e finalização com habilidade do camisa 10, 1-0. Depois, lançamento de Casemiro, lindo, no peito de Firmino, golaço de cobertura. Final, Brasil 2, Croácia 0.
O Brasil foi indo bem. Pareceu o Neymar, parece que esse código parecia a Martinalha, né? Parece que chamam de Martinei e Martinalha. Mas foi bem bacana o Neymar. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui, minha gente. Agora você acompanha o programa Panorama. O assunto hoje é a proteção dos dados pessoais na internet. Uma ótima tarde para você. Boa semana, tchau.